Fala, terráqueos. Fala, galera. Olha só, a gente já viu uma primeira aula sobre ligações iônicas, mas eu vou insistir bastante nesse assunto com vocês. Deixa eu só me arrumar aqui um pouquinho na câmera. Aí, you are here. É ó. You are here. You are this little point in the universe. Tô aqui motivado porque acabei de ver a SpaceX acoplando na estação espacial. Fenomenal. Vamos lá então. Eu vou insistir bastante com vocês sobre ligações. Isso é o básico da química. Então, a aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios relativos à ligação iônica. Tranquilo? Atenção, lava bem o rosto, deixa bastante acordado que o bicho vai pegar. Falou? Só que agora eu vou desaparecer, então aqueles que prestem atenção olhando nos meus olhos, focando aqui na minha face, vão ter que se ater apenas às minhas emissões vocais, ao meu som, ok? Então, olha só, no próximo slide eu vou deixar em aberto para poder usar a página inteira para fazer uns exercícios com vocês. Tranquilo, galera? Vamos para frente, então. Tranquilo, galera? Olha lá, então. Vamos só relembrar o conceitozinho básico de estabilidade. A gente sabe que o padrão de estabilidade são os elementos da família 8A ou do grupo 18. Percebe que na minha tabelinha aqui, ó, eu estou omitindo os elementos, os metais de transição externa, e estou elemento aqui embaixo os lantanídeos e actinídeos, que são os metais de transição interna. A gente no ensino médio trabalha com aqueles que são mais fáceis de entender o conceito. Então eu trabalho com os elementos dos dois primeiros grupos e dos 5 últimos grupos, porque eu não vou fazer ligação química envolvendo o gás nobre. E se você perceber, todos eles está o símbolo do elemento químico. Vou pegar o Césio aqui, ó. O que ele fez ali? Ele escreveu Césio e colocou uma bolinha ao redor. Vamos pegar um outro elemento. Vou pegar o selênio aqui, ó. Opa, deixa eu continuar aqui. Peguei o selênio. Ele escreveu o quê? Ele escreveu Se e colocou 2. Aí ele colocou 1, 4, 3, 4, 5, 6. Percebe que ele representou cada símbolo do elemento químico com uma bolinha, com 2, com 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 ao redor do símbolo. Isso aqui a gente está fazendo então a representação, a fórmula eletrônica de Lewis, que nada mais é colocar, por exemplo, o símbolo do elemento químico que é o carbono. Aí você vai ali, onde é que está o carbono? O carbono está no grupo 14, a antiga família 4A. Você desconsidera o primeiro número e o segundo, no caso ali, é o número de elétrons que ele tem de uma camada. Então, o carbono não é da família 4A. Então, você vai lá e faz 1, 2, 3, 4. 4 elétrons ao redor do símbolo do elemento químico. Olha ali, olha o cálcio. Tu vai escrever o que então? Escreve o símbolo Ca. E em qual grupo que ele está? No 2. Então, ele tem só o quê? Ele tem só 2 elétrons na sua última camada. É fazendo essa observação que a gente consegue, então, resolver os exercícios de ligações químicas. Livro de atividades na página 17. Complete as informações dos quadros a seguir. Primeira coisa que eu faço, eu vou pegar o potássio e vou ver em que grupo que ele se encontra. O potássio se encontra no primeiro grupo, na primeira coluna. E eu vou pegar o enxofre e vejo que o enxofre se localiza no grupo 16. Lembra que o que me interessa aqui vai ser esse último número. Quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. O próprio exercício, ele já me mata qual é o tipo de ligação que é feita. Ele está ligando um metal com um ametal. Então, eu não preciso dizer muito para vocês. Quando eu tenho esse tipo de ligação, eu tenho a ligação iônica. Lembrando que também é iônico quando no lugar do ametal entrar também quem? O hidrogênio. Como assim, Ademir? Você tem, por exemplo, NaH, hidreto de sódio. Hidreto de sódio. O sódio ele é o quê? Um metal. O hidrogênio ele é o quê? Ele é o hidrogênio. Mas ele se comporta como um ametal. Então, essa ligação de metal mais o hidrogênio
também entra na classificação de uma ligação iônica. Vamos preencher aqui, então. A qual grupo pertence o potássio? O K está no grupo número 1. A qual grupo pertence o enxofre? Ele está no grupo 16. Número de elétrons na última camada. Basta ver a família. Se ele está no grupo 1, ele tem um elétron na última camada. Se ele está no grupo 16, lembra que o que me interessa vai ser o último número aqui. Ele vai ter o quê? 6 elétrons na última camada. É por isso que todo professor de química mais antigo como eu prefere falar na família 6A. O A é um sinal de que é um elemento representativo. E o 6 aqui já me indica o número de elétrons na última camada. Como é que fica a fórmula eletrônica para cada um deles? O potássio você faz o quê? Você bota o símbolo dele, que é a letra K, e o enxofre você bota o símbolo dele, que é a letra S. Se o K está no grupo 1, então ele tem apenas um elétron na sua última camada. Se o enxofre está no grupo 16, ele vai ter, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qual que vai ser a fórmula do composto iônico desse tipo? Então, vamos lá. Você vai escrever potássio. Ele está no grupo 1. Quem está no grupo 1, quem está no grupo 2, quem está no grupo 3, perde esse número em elétrons. Então, no grupo 1, ele vai perder um elétron. Quem está no grupo 5, quem está no grupo 6, quem está no grupo 7, ganha o que falta para 8. Então, quem está no grupo 16, que é a família 6A, para chegar a 8 ainda faltam 2 elétrons. Menos 2 é a carga do enxofre. Como é que eu monto a fórmula? A carga de um é o número de átomos do outro. A carga de um, não o sinal, o número, é o número de átomos do outro. A carga de um é a atomicidade do outro. Então, a substância ela é K, aqui vem o 2 do S e para o S vai o 1 do potássio. Claro que eu não posso ter K menos 2, S mais 1. Eu não posso ter atomicidade negativa. Vocês nunca vão encontrar assim, né? Deixa eu ver aqui para aí. Vocês não vão encontrar assim, por exemplo, sei lá, Ca, Cl2+, e Ca menos 1. Você não pode ter carga aqui embaixo, né? Porque isso é um número de átomos. São todos números positivos e inteiros. Tranquilo? Então, a gente acabou de montar aqui a fórmula do sulfeto de potássio. Ó, bem tranquilo e de boa. Nós vamos levar assim para frente um pouquinho mais. Vamos lá, então. A qual grupo pertence o magnésio? Aí você vai lá consultar a tabela periódica e você vê que o magnésio pertence ao grupo 2, que era a antiga família 2A. E o bromo, você vai consultar a tabela periódica, percebe que ele pertence ao grupo 17, a antiga família 7A. Número de elétrons na última camada. Se ele está no grupo 2, ele tem 2 elétrons. Se ele está no grupo 17, ele vai ter o que então? 7 elétrons. Como é que fica a fórmula eletrônica? Você escreve o símbolo do elemento químico. Nesse caso aqui eu tenho magnésio e aqui eu vou ter o bromo. E aí você põe o número de elétrons na última camada. Magnésio está no grupo 2, então eu vou fazer o que nele? Eu vou fazer 2 elétrons. Ademir, para qual lado que eu faço? Eu posso colocar os 2 em cima, os 2 embaixo, os 2 à direita, os 2 à esquerda. Depois, quando a gente for fazer a fórmula estrutural, a fórmula eletrônica de Lewis para valer, a gente bota os elétrons direcionados para o átomo com que ele vai fazer a ligação. Tranquilo? Ó, e o bromo é família grupo 17, então ele tem 7 elétrons. Faço o que agora aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De boa? E como é que eu monto a fórmula eletrônica, então? A fórmula química do composto. Você escreve Mg, e qual é a carga dele? Ele não está no grupo 2,
Então, quando ele faz uma ligação, ele perde 2 elétrons. E o bromo não está no grupo 17, então ele precisa ganhar um elétron. Como é que eu monto a fórmula? Eu pego a carga de um, que vira o número de átomos do outro, a carga do magnésio vai virar o número de átomos do brometo. Então, eu vou ter o quê? Mg1, Br2. Lembra que eu falei para onde é que eu monto os elétrons? Porque seria assim, né? Ó, o que a fórmula me diz? Que tem um magnésio para cada 2 bromos. Aí eu vou lá e faço o quê? Vamos fazer os elétrons. Do magnésio são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do bromo, desculpa. Do bromo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tranquilo? E vocês viram que o magnésio tem 2. Agora, como eu vou fazer ligação, eu vou colocar os 2 do mesmo lado. O que acontece aqui, nesse tipo de ligação? O magnésio vai dar um dos seus elétrons para o bromo e vai dar o outro elétron para o outro bromo. Por isso que o magnésio ficou 2 mais, porque ele perdeu 2 elétrons. E por isso que cada bromo ficou menos 1, porque ele ganhou um elétron. Entendeu? E daí eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui a ligação iônica. O Ademir quer dizer que o magnésio agora ficou sem elétron nenhum? Não, ele perdeu os 2 da última camada. Então, essa camada desapareceu. A camada anterior já está completa com 8, já está estável. Você tem aqui em cima, então, a representação de uma ligação iônica, na qual uma espécie química perde elétrons e a outra espécie química, ela ganha. Ou seja, na ligação iônica há uma transferência de elétrons. Uma espécie está perdendo e a outra espécie está ganhando. Os subníveis mais energéticos no estado fundamental de 2 elementos X e Y são, respectivamente, o X termina no 4p5. Quando faz a distribuição eletrônica de Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Quando fez a distribuição eletrônica, ele veio tananã, tananã, tananã e acabou aqui no 4p5. E o elemento Y, ele fez tananã, tananã, tananã e terminou no 3s1. Vocês vão ter um cuidado. Quando a distribuição terminar em P, vocês vão sempre fazer assim, ó, ele não terminou no 4P5, vocês vão escrever antes o mesmo número quântico principal, o mesmo da camada, só que vocês vão colocar 4S2. Entenderam? Ele terminou 3P2. Antes você coloca 3S2, 3P2. Ele terminou em 6P1. Então, ele antes era o quê? 6S2, 6P1. Entenderam? Sempre que uma distribuição eletrônica terminar no subnível P, você já tem que lembrar que o S foi completado antes. Então, está sempre completinho o S com 2 e depois começa a preencher o P. E o de baixo aqui, ele já é o quê? 3S1. Tranquilo? Qual é a fórmula provável de um composto formado por esses 2 elementos químicos? Vamos lá. Quem é o elemento X? Quem é o elemento X? Como é que eu sei? Eu vou pegar o número de elétrons que ele tem na última camada. Está ali, ó, ele tem 2 no S e tem 5 no P. Então, esse elemento X, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele pertence ao grupo 17, à antiga família 7A. O elemento Y, olha lá, está direitinho aqui, ó, ele tem 1 elétron na camada de valência. Então, ele pertence ao grupo 1, ao antigo grupo família 1A. Como é que eu monto a fórmula? Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui o X. Vamos fazer certinho. Ó, eu vou colocar. Vamos lá. Ó, o X, ele quer ganhar. Opa, agarrar. Vamos apagar isso aqui que está errado. O X, ele quer ganhar. Ganhar quanto? Se ele tem 7, ele quer ganhar umzinho só.
O Y, ele quer perder aquele único que ele tem, porque ele perdendo aquele único, a camada anterior está completa. Então, você sempre escreve a fórmula, primeiro quem quer perder e depois quem quer ganhar. O Y não é da família 1A, então ele quer perder um elétron. O X não é da família 7A, então ele quer ganhar um elétron. Como um quer perder um e o outro quer ganhar o outro, e a minha regra me diz que eu tenho que inverter as cargas, a fórmula do composto é YX. Justifique sua resposta. Tudo isso que eu falei aqui é justificativa, tá? Depois, quem quiser, faz um resumo do que eu fiz aqui agora. Que tipo de ligação química deve predominar nesse composto? Então, o elemento X, ele é um ametal, porque ele está no grupo 17. O elemento Y, ele é um metal, porque ele está no grupo número 1. A ligação formada entre um ametal e um metal é uma ligação do tipo iônica. Tranquilo? Olha só, vamos em frente. Para responder as questões, considere a informação do quadro a seguir. Eu tenho o elemento A, eu vou botar aqui assim, ó, eu tenho o elemento A, o B, o C, o D e o E. Número de massa, número atômico. Você poderia pegar aqui, ó, pelo número atômico e já colocar do lado ali da letra A qual elemento ele é. Mas vamos fazer pelo raciocínio. Eu não tenho a tabela periódica. Vamos lá. Qual é a única informação que me importa por enquanto? É o número de elétrons na última camada. Então, eu vou esquecer esse 2 e esse 8. Me interessa isso aqui. Então, o elemento A, ele é do grupo 16. Ou seja, ele tem 6 elétrons na última camada. O elemento B, não interessa, não interessa, não interessa, não interessa, interessa esse número. O elemento B, ele é do grupo 2, ou seja, ele tem 2 elétrons na última camada. O elemento C, não me interessa esse número. Ele é do grupo 17, ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada. O elemento D, não me interessa esse, apenas esse número 1, que é o número de elétrons na última camada. Então, eu vou colocar aqui o quê? Ele é do grupo 1, ou seja, ele tem um elétron na última camada. E, finalmente, o elemento E, esquece, sobrou 2. Então, o elemento E, ele é do grupo 2, ou seja, ele tem 2 elétrons na última camada. Vamos classificar eles aqui? Então, olha só. Grupo calcogênios são ametais. Metais alcalinos terrosos são metais. Halogênios são ametais. Família 1A, metal alcalino. Família 2A, metal alcalino. Tranquilo? Então, eu tenho 3 metais e 2 ametais. Entre eles, qual que pode originar um cátion? Vamos lá. O cátion é aquela espécie química que quer perder elétron. Quem perde elétrons, nesse nosso exemplo inicial, é quem é da família do grupo 1, do grupo 2 ou do grupo 13. Do grupo, quem eu tenho aqui? Do grupo 2 eu tenho o B. Do grupo 1 eu tenho o D. E do grupo 2 eu tenho o E. Esses são os que podem formar os cátions. E os ânions são os outros. Os calcogênios, como o exemplo, o elemento A. E os halogênios, que nesse exemplo é o elemento C. Que pares podem formar ligações? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, A, B... Não, deixa eu apagar. Vamos facilitar aqui. Então, eu vou ter aqui metal de um lado e ametal do outro. Quem são os metais? O B, como ele é do grupo 2, a carga dele é 2+. O D, como ele é do grupo 1, a carga dele é +1 ou mais. E o elemento E, ele é do grupo 2, então a carga dele é 2+. Quem são os ametais? Eu tenho o elemento A, que é do grupo 16, então ele precisa de 2 elétrons, e o elemento C, que é do grupo
17, então ele precisa de um elétron. Então vamos lá. Se eu juntar B com A, 2 com 2 se anulam. Então o elemento é o BA. Se eu juntar o B com o C, o 2 do B vai para o C, o 1 do C vai para o B. Então fica BC2. Se eu juntar o D agora com o A, fica D, aquele cantor, Marcelo D2, D2A. Se eu juntar o D com o C, mais 1 menos 1, fica depois de Cristo, ou District of Columbia, que é a capital americana. Se eu juntar o E com o A, é 2 mais 2 menos, fica então EA Sport, is it a game? E se eu juntar o E com o C, vai o 1 do C para o E e o 2 do E para o C, vai ficar o que agora aqui? EC2. Tranquilo? Fui combinando, trocando a carga de um com o número de átomos do outro. Livro de atividades, página 18. Por que os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido, mas quando fundidos ou dissolvidos em água passam a conduzir? Para conduzir corrente elétrica é necessário a presença de íons. Então eu vou colocar um negócio para vocês aqui, ó. Eu vou colocar o NaCl sólido. Ele está aqui assim, entendeu? Está sólido. Eu vou pegar agora o NaCl e vou derretê-lo, líquido. Quando você derrete o NaCl, você separa os Na+ do Cl-. Ou seja, quando você funde o NaCl, ele gera o que nessa fundição? Ele gera íons, então ele passa a conduzir corrente elétrica. Ou, se eu pegar esse NaCl que estava sólido e agora eu misturo ele com a água faz o mesmo papel do calor. O que a água faz? Ela dissocia, ela separa o Na+ aquoso, mais o Cl- também o quê? Aquoso. Ou seja, a água também gera a formação de íons e na presença de íons é possível conduzir corrente elétrica. Então a pergunta é: por que compostos iônicos só conduzem corrente elétrica quando fundidos, ou seja, derretidos, ou quando dissolvidos em água? Porque o calor e a água conseguem com que haja a dissociação do composto e levem à formação dos íons, e esses são as partículas carregadas eletricamente que permitem, então, com que seja conduzida a corrente elétrica. Fechou, galera? Fechou? Tarefinha para casa. Eu vou deixar a tarefa aqui já. Vocês vão voltar para mim lá nosso portal de encontros no Meet Google. Meet, M-E-E-T, que é de encontro. Não é meat de carne. Eu nem sei qual é a pronúncia dessas duas, né? Mas se fosse o meet, o Google seria o Google de carne, mas é o meet de encontro. Nice to meet you, ok? Então, vocês voltam para mim lá e eu vou deixar a tarefa aqui. Essa tarefa eu vou cobrar de vocês na próxima aula por um sorteio aleatório. Eu vou dizer, sei lá, Johan, me mostra a tarefa. Porto, me mostra a tarefa. Duda, me mostra a tarefa. Vai ser um sorteio aleatório. Então, façam todos. Isso vai entrar na nota livre de vocês. Tranquilo, galera? Espero vocês agora lá e depois voltem para cá e continuem conferindo a resolução da tarefa. Abraço, fui! Vamos fazer então alguns exercíciozinhos aqui de tarefa para vocês. É para fazer seguindo o que a gente já havia dito, né? Então, olha só. Aqui eu tenho a fórmula eletrônica de Lewis, o cálcio está no grupo 2, então tem na sua última camada 2 elétrons, o cloro está no grupo 17, então tem na sua última camada 7 elétrons, o cálcio doa um elétron para um cloro, doa o outro elétron para outro cloro, e aí aqui eu tenho a formação do composto iônico, tá vendo? Não tem ligação assim, tá um traço, uma corda, não. A ligação é porque o mais está puxando o menos.
Então, eu tenho que ter 2 mais, eu tenho que ter 2 menos, para poder, então, se equivaler na quantidade de carga. E acabei de dizer, né? A carga de um é o número de átomos do outro. A carga do outro é o número de átomos do primeiro. Vamos lá. Nós vamos fazer isso para esses diferentes compostos iônicos. NaCl, Na2S, MgO e MgI2. Sempre vocês tenham com vocês a disponibilidade da tabela periódica para a gente consultar. Vamos lá, NaCl, Na, grupo 1. Cl, grupo DZ7. Tranquilo? Então, eu faço como? Como é que eu vou fazer? O Na, se ele está no grupo 1, então ele quer perder um elétron. O Cl, se está no grupo DZ7, para 8 do 7 falta apenas 1. Então, um quer perder 1, o outro quer ganhar 1, fechou. O 1 de 1 vai para o outro, 1 do outro vem para o 1. A fórmula é simplesmente o quê? NaCl. Então, eu vou colocar o Na aqui e vou colocar o Cl aqui. Eu vou colocar que o Na tem apenas um elétron na sua última camada, o cloro tem 7. Eu vou fazer parzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que acontece? O sódio doa o seu para o cloro, está aqui, ó. O cloro agora fica com quanto? Com 8 elétrons na última camada. O sódio perde a sua terceira camada, mas na anterior ele também tem 8. Todo mundo contentinho, todo mundo seguindo a regra do octeto. Regra do octeto. Tranquilo? Vamos lá, então. Na2S. Então, vamos botar aqui, ó. Na, ele botou 2. Eu já vou direto aqui, ó. Na2 e tem só um S aqui. Onde é que está o Na? O Na está aqui, ó. Está no grupo número 1. Então, ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. Onde é que está o S? O S está aqui, está no grupo 16, ou família 6A. Então, ele tem 6 na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que falta para o enxofre ficar estável? Falta o 7º e falta o 8º. Elétron é tudo igual. Estou fazendo de vermelhinho aqui, só para vocês lembrarem que esses 2 elétrons, o S ganhou do Na. E o Na está perdendo esses 2 elétrons. Cada Na perdeu um elétron. Lembrando que ao perder um elétron, a sua segunda camada, que vai se tornar a última agora, tem 8 elétrons. E o enxofre também chegou a 8 elétrons. Beijo, atração. Olha lá. Os dois estão preenchidos conforme, respeitando a regra do octeto. MgO, então eu vou colocar, a fórmula me diz que é só Mg e é o O. Onde é que está o magnésio? O magnésio está aqui, está no grupo 2. Então, eu vou lá e faço 1, 2. Onde é que está o oxigênio? Está aqui, ó. Está no grupo 16. Então, ele tem 6 elétrons para camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? O oxigênio, para chegar a 8, falta 2. Putz, é bem o que o magnésio precisava. O magnésio precisa doar 2 para perder essa camada e ficar com a penúltima, que está completa com 8. Então, quando perde 2 o magnésio, quando ele perde 2, ele fica na sua última camada com 8 elétrons. Quando o oxigênio ganha 2, ele também fica na sua última camada com 8 elétrons, ou seja, eles estão agora respeitando a regra do octeto, que é um princípio de estabilidade originado a partir dos gases nobres. Última, MgI2, iodeto de magnésio. Então, é MgI2. Eu vou fazer o que aqui agora? Mg está aqui, ó. Família 2A. Então, eu boto 1, boto 2, o número de elétrons na última camada. Iodo, onde é que está o iodo? Está aqui, ó. Grupo 17 ou família 7A. Então, eu faço o quê? 1 aos pares. 2, 3, 4, 5, 6. Opa, ficou um sem o seu par. Não tem problema. Vai aparecer já o magnésio para estabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, faltando umzinho ali, não tem problema. Aqui está o titio magnésio, ele vem e doa um para cá,
doa o outro para cá, aí vai ficar o quê? Mg2+, e aqui eu vou ter I menos 1, I menos 1. Opa! Cargas de sinal diferentes se atraem, então eu tenho um composto iônico chamado iodeto de magnésio. Tranquilo? Vocês agora ficaram craques e feras em ligações iônicas. Próxima aula, ligação covalente. Galera, um abraço, fui!